Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade a hemorragias da segunda metade da gestação e hoje o tema vai ser a respeito de placenta prévia. Como de praxe, a gente tem que caracterizar, a gente tem que definir placenta prévia. Bora pelo termo prévio, o que é que está prévio? Aquilo que está antes, aquilo que está antes. Então é uma placenta, deixa eu pegar aqui o apontador, é uma placenta que está antes do feto. Vamos colocar isso didaticamente para a gente entender placenta prévia. Só que definição de livro nos diz que a placenta prévia é quando ela se encontra no segmento que inferior do útero. Então, didaticamente, antes do feto. Beleza? Só que essa definição também de livro, olha aqui, na porção inferior, no segmento inferior do útero. Essa definição de livro ela não satisfaz a definição propriamente dita, ou seja, existem mais elementos que caracterizam. Qual é esse elemento? Essa placenta ela não tem que estar apenas no segmento inferior, ela tem que fazer uma relação com esse orifício interno. E qual é essa relação? Essa relação é entendida pela classificação da nossa placenta prévia. Então aqui, olha, nós temos as placentas que estão o quê? No segmento inferior, tá? Mas só estar no segmento inferior barra antes do feto não satisfaz a nossa definição. Ela tem que fazer uma relação com o orifício interno do colo do útero, ok? A placenta, quando recobre totalmente esse orifício, a gente chama de quê? De placenta centro-total. Quando a placenta recobre parcialmente o orifício interno, a gente chama de centro parcial. Quando ela não recobre, quando ela só tangencia o orifício, a gente chama de marginal. Algumas referências vocês vão ver quando estudarem, se forem pesquisar, que consideram que até 2 centímetros a gente considera esse tangenciamento, então considera marginal. Quando ela tem uma distância de até 7 centímetros, a gente chama de lateral, ou seja, passou de 2 até 7 é lateral. Outras referências consideram o seguinte, que a marginal tangencia e a lateral é até 2 centímetros. Então isso vai variar da referência que vai ser adotada, beleza? E por que eu disse que só a compreensão de o segmento inferior não satisfaz? Porque se ela tiver 10 centímetros de distância do colo, mas ainda na porção inferior, não é placenta prévia. Deu para entender? Então a placenta prévia ela depende de uma relação da placenta com o orifício interno e ela tem que estar no segmento inferior. Pronto, não tem dúvida. Qual é o quadro clínico dessa paciente? A gente não está falando de hemorragia na segunda metade da gestação, então ela vai ter sangramento. Não tem para onde. Mas esse sangramento dói? Não. Esse sangramento ele é indolor, diferentemente do descolamento prematuro de placenta, que dói muito. O evento na placenta prévia, ele tende a ser súbito, como na DPP. O evento é súbito. Qual é a diferença aqui? É que na DPP, geralmente existe algum evento que motiva. Ou seja, estava acelerando o carro, desacelerou abruptamente. Então você tem um evento geralmente relacionado. Na placenta prévia, geralmente ela é imotivada. Não tem algo que justifique o desencadeamento do sangramento. Deu para entender? Outra coisa, a caracterização da coloração desse sangramento pode nos diferenciar da DPP. Na DPP, o sangramento geralmente é vermelho o quê? Escuro. Vamos considerar esse sangue aqui, olha, vermelho escuro, na DPP. Na placenta prévia, o sangramento é o quê? Vermelho vivo. Então isso ajuda também a gente caracterizar. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente não pode deixar de esquecer, toque vaginal, ele é proscrito em caso ele é proscrito na placenta prévia. Por quê? Porque ele pode ocasionar hemorragia abundante. Então tu vai lá, a placenta ela está no orifício interno, tu vai tentar palpar, tu vai fazer o quê? Tu vai acabar perfurando a placenta e aumentando o sangramento. Antes se fazia isso e levava direto para a cesariana. Hoje já não se faz mais. Por quê? Porque existe um exame padrão ouro para diagnosticar. Antes da gente ir para o diagnóstico, só lembrando aqui, o quadro clínico ele gera suspeita, tá? Ele não dá diagnóstico de placenta prévia, diferentemente na DPP, beleza? Por isso que é importante
a gente entendeu o quadro clínico porque DPP é clínico e placenta prévia não. Uma coisa aqui que é interessante, contração uterina pode ter na DPP? Pode, né? E tem na maioria dos casos. E na placenta prévia também pode, é uma semelhança. Então, evento súbito e contração é semelhante, ok? Hipertonia tem? Não, porque a placenta está prévia. Geralmente, quando sangra, o sangramento se exterioriza. Ele não se concentra na cavidade uterina ao ponto de aumentar a pressão intraabdominal. Logo, não tem hipertonia. A nossa paciente pode ser assintomática? Pode. Ela pode ter uma placenta prévia e não está sentindo nada, tá? É isso. Como é que eu faço o diagnóstico de placenta prévia? Ultrassom. Ultrassom, com certeza. Ultrassom. Ela vai fazer ultrassom e vai identificar aqui, olha, a placenta fazendo uma relação, tá no segmento inferior do colo do útero e fazendo uma relação com o orifício o quê? Interno. Essa aqui é uma placenta o quê? Centro total. Beleza? Qual é o ultrassom? É o transabdominal? Não, é o transvaginal. Pô, mas transvaginal? Exatamente. O transvaginal é o padrão ouro para o diagnóstico de placenta prévia. Mas não vai perfurar, é a mesma coisa que for um toque. Não, tem que ser feito pelo ultrassonografista experiente. Ele só pode ir até 2 centímetros de distância do colo do útero e lá já consegue identificar essa placenta se tiver prévia. Beleza? Mas é isso, o transabdominal ele tem uma curácia menor, o feto está ali recobrindo, tem um monte de estrutura que pode prejudicar a visão e não dar o diagnóstico no transabdominal, tá? Conduta, bora primeiro para a nossa paciente assintomática. Vamos dizer que ela te procurou antes de 28 semanas. Aí tu pediu um ultrassom de rotina, nesse ultrassom de rotina identificou que é a placenta prévia. Quando ela tiver antes de 28 semanas, tu vai ter que pedir um novo ultrassom a partir da 32ª semana. A partir da 32ª semana, exatamente. Por quê? Porque em 90% dos casos, essa placenta pode regredir. Então, quando tu pedir um novo ultrassom, pode acontecer de essa placenta não estar mais nessa posição. Beleza? Claro, pode se repetir? Pode, mas 90% das vezes, isso é um dado estatístico de livro da Febrasgo, que essa placenta vai regredir, tá bom? E o que é que justifica essa regressão? Vamos pegar essa imagem aqui como exemplo, essa aqui é uma centroparcial. Essa porção aqui, olha, que está próximo do orifício interno, ela é pouco vascularizada. Essa pouca vascularização leva, quando está aproximando do termo, a atrofia dessa parte da placenta. Então, o segmento que está mais próximo do orifício, ele atrofia. E a placenta tem um outro processo chamado de trofotropismo, que a placenta cresce aqui, olha, para cima. Então, meio que ela morre na parte perto do orifício e cresce e se regenera para cá, entre aspas, tá? Regenera. E ela cresce para cá. Então, por isso que ela deixa de se tornar prévia para se tornar uma placenta normal. Beleza? São esses dois mecanismos. Pronto. Bora falar agora na conduta da paciente que está com quadro clínico. Então, aquele quadro clínico lá que nós já falamos, tá? Ela vai chegar contigo com esse quadro clínico. Ela pode chegar te dizendo, olha, doutor, eu já fiz um exame antes, deu placenta prévia. Ela pode já te dar o diagnóstico. Segundo, ela pode chegar só com quadro clínico e tu não saber, só tá suspeita. Só que, mesmo com o diagnóstico e com suspeita, a primeira coisa que tu vai fazer é caracterizar o quê? A hemodinâmica dela. Pô, ela tá sangrando. Depois eu confirmo, tá? Tu quiser perguntar depois, até se ela tem ultrassom antigo, depois tu pergunta. Caracteriza primeiro a estabilidade dela. Estabilidade do que? Hemodinâmica. Ela está perdendo sangue, ela está perdendo o substrato que mantém as artérias dela pulsando. Se ela perder sangue, ela vai perder o quê? A capacidade de irrigar os tecidos dela. Então, ela aumenta a taxa de mortalidade dela e do feto. Deu para entender? Então, a primeira coisa é caracterizar a estabilidade. Se ela estiver instável, monitorização, oxigênio, veia e conduta para paciente com instabilidade hemodinâmica. Quais são as condutas? Acesso venoso periférico calibroso primeiro, depois fazer expansão volêmica e, se não resolver, mantém droga vasoativa. Essa é uma conduta que eu vou deixar para aula de choque, tá? Não vale a pena entrar aqui, não vai ficar muito extensa.
Beleza, ela está instável hemodinamicamente. Controla a estabilidade dela e manda ela para o parto. Tá? Desculpa, controla. Tu não vai colocar ela numa cesariana instável hemodinamicamente. Então, ela chegou instável, mantenha, gere um status de estabilidade e leve para o quê? Para a cesariana. Mas tu só vai levar para a cesariana depois que tu estabilizou ela, que estava instável, se tu confirmou o diagnóstico, pedindo ultrassom nesse período, ou ela já tem um ultrassom que o marido dela trouxe lá, está numa pasta, dizendo que ela tem uma placenta prévia com 33 semanas. Se ela tem um exame antes de 28, tu pede um de novo na emergência, porque pode ter o que? Desaparecido e pode ter sido outra coisa que levou esse sangramento. Beleza? Aí ela chegou, ela tá estável hemodinamicamente. Ela tá sangrando, ela tá com contração, ela tá com vermelho vivo, mas ela tá estável. PA dela tá boa, a perfusão dela tá boa, frequência cardíaca dela tá boa. Ela tá estável hemodinamicamente. E aí, tu vai perguntar a idade gestacional dessa paciente. Idade gestacional? Exatamente, idade gestacional. Se ela tiver com 37 semanas, a partir de 37 semanas, deixa eu colocar aqui. É igual, eu coloquei errado aqui o tempo das animações, mas tá bom. Se ela tiver com 37 semanas, é parto, não tem para onde. Interna ela, mesmo estável, interna ela para fazer o quê? O parto, tá? Estável hemodinamicamente. Beleza? Se ela tiver estável antes de 37 semanas, deixa ela o quê? De observação. Por quê? Para caracterizar se ela vai ter mais sangramento que vai gerar a instabilidade hemodinâmica dela. Então, tu tem que dar o quê? Uma vigilância para essa mulher, uma vigilância do status da hemodinâmica dela, tá bom? Então, tem que deixar ela de observação, beleza? Essa paciente, ela pode instabilizar. Por isso que tu vai deixar ela de observação. Se ela instabilizar, é o quê? É parto. Lembra lá que eu falei que quando ela chegar instável, tu gera o status de estabilidade, pode usar expansão volêmica, droga vasoativa, e aí leva para a cirurgia para fazer o quê? Cesariana. Então, a conduta numa gestante com placenta prévia instável hemodinamicamente, que vocês vão ver no livro, que é sangramento não controlável ou não controlado, é parto, é cesariana, não tem para onde. Na estável, se ela tiver a partir de 37, é parto, interna para fazer o parto. E se ela tiver antes, deixa de observação para manter uma vigilância da hemodinâmica dela. Se ela ficar por 48 horas estável, tu pode pensar em dar alta para ela, beleza? Mas nesse período, se ela ficar instável hemodinamicamente, gera a estabilidade dela, tá? A manutenção da estabilidade e leva para o parto. Qual é o parto? Cesariano, tá bom? Tudo aqui é cesariano, tem as exceções? Tem, já vou comentar. Ah, tem uma zona cinzenta que eu não encontrei no livro, que é a seguinte. Se ela chegou instável, tipo, ela chegou com uma PA de 8,6, aí tu fez 250 ml, ou tu fez 500 ml de soro fisiológico. Aí ela foi para a estabilidade e ficou estável, não mudou mais nada. Eu posso seguir essa conduta aqui? Isso é uma zona cinzenta, eu não encontrei um dado que respeite essa conduta protocolar. Assim, dependendo do obstetra, né, eu acho que ele vai decidir se ela fica no fluxograma de estável ou de instável, beleza? Mas o restante é tudo bem consensual na literatura, tá? Então ela fica de observação por pelo menos 48 horas. Se ela não tiver nenhum evento de sangramento, nada, ela pode fazer esse controle em casa, tá bom? Ah, gente, uma outra coisa que é o seguinte, que entra no critério de instabilidade, não é só para fazer a cesariana direto, tá? Não é só a instabilidade hemodinâmica dela. Se o feto tiver em sofrimento fetal, se ele aqui, olha, estiver sofrendo ou tiver maturação fetal comprovada, ela chegou, já faz a cesariana, beleza? Tá? E a via de parto? A via de parto eu vou logo dizer aqui. Todas têm que priorizar a cesariana. Se for uma centro total, é cesariana. Se for qualquer uma das outras três, pode se considerar em fazer parto por via vaginal, tá bom? Claramente tirando a instabilidade, a maturação fetal comprovada, o 37 semanas e retirando o sofrimento fetal. Nessas situações é tudo cesariana, tá bom?
tá? Então, os únicos critérios em que eu posso pensar em parto por via vaginal, um parto normal, é nas 3 placentas, a marginal, a centroparcial e a lateral, nas situações em que ela o quê? Tem menos de 37 semanas e que está estável, ok? É isso, gente. Aqui uma perguntinha. A gestante pode ir para casa em caso de placenta prévia controlada, aquela que está estável? Lembra que eu deixei ela de observação por 48 horas? Ela apresentou um quadro clínico, ela perdeu sangue, mas ela não gerou instabilidade hemodinâmica. Tu pode pensar em deixar ela ir para casa? Posso, mas ela vai com algumas orientações. Ela vai ter que evitar atividade física ou parar com qualquer atividade física. Ela tem que evitar relações sexuais, porque pode precipitar. Funciona como toque vaginal. E corticóide. Corticóide para ela só se ela tiver sintoma, beleza? O corticóide aqui entra só se ela tiver sintoma. Ela vai para casa, mas ela tem que fazer o corticóide em 2 doses, com intervalo de pelo menos 24 horas. Qual é a droga aqui de escolha? Betametasona. Ela pode fazer de 23 a 36 semanas e 6 dias. Depois disso, o pulmão já está maduro o suficiente, já maturou o suficiente, tá? Então, nesse período, eu faço a corticóide porque ela tem um risco de fazer um parto prematuro. Então, aí, se ela tiver a prematuridade, o feto meio que já vai estar protegido, porque o pulmão dele já está com maturidade. Isso diminui a mortalidade natal, beleza? É isso, gente. São essas considerações se ela for para casa. Mas, se ela estiver em casa todo aquele período, ela nem chegou a ter nenhum sintoma, ela fica em casa com as orientações. Ela não vai fazer corticóide se ela for assintomática, nunca deu sangramento nela, nem contração, nem nada. Ela só fica fazendo, ela só fica tentando evitar, a partir da 20ª semana, relações e exercício físico. Se ela puder não fazer, melhor ainda, beleza? E o corticóide só entra se ela já teve um episódio de sintoma, tá? Só se ela já teve um episódio de sintoma e se ela não vai fazer a cesariana para agora. Porque a betametasona vai levar pelo menos 48 horas para gerar a maturação. Deu para entender? Então aí o corticóide só vai entrar se ela teve um episódio de sangramento e ela manteve a estabilidade. E as recomendações para casa: evitar exercício físico e relações sexuais. Deu para entender? Pode parecer um pouquinho complexo, mas olha, a partir do momento que ela teve sintoma, só que ela está estável, manter vigilância nela, observação por pelo menos 2 dias. Pode já internar ela e manter a vigilância. Dependendo do caso, se ela tiver com 36, interna ela, mantém a vigilância e espera dar 37 semanas. Para fazer o quê? Cesariana, para entrar no critério. Uma outra coisa que é importante é isso se ela teve quadro clínico. Se ela nunca teve, ela fica em casa, só com aquelas orientações. Pronto, tá? Foi muito difícil de caracterizar isso aqui. Gente, é isso. A aula fica por aqui, mas 90% dos casos de placenta prévia, eles vão desaparecer no termo. Por isso que eu tenho que pedir um novo ultrassom de controle se foi feito o diagnóstico antes de 28 semanas. Beleza? É isso. Falou!